Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje concluiremos a unidade 3, que fala sobre arte grega, mais precisamente sobre os períodos clássico e helenístico. Hoje veremos um pouco sobre o período helenístico, mas antes iremos revisar um pouco sobre o período clássico que vimos na última aula. Então, nós vimos que o termo clássico ele foi empregado posteriormente pelos romanos, civilização que dominou a Grécia Antiga, para se referir àquilo que de tanta qualidade deveria ser imitado. E no caso da Roma Antiga, o modelo a ser imitado era o modelo grego, e por esse motivo há tantas cópias de obras gregas feitas pelos romanos. Então, a gente viu também que no período clássico, quando a Grécia ainda era independente, os gregos não se interessavam em fazer retratos, pois não desejavam retratar uma pessoa em particular de modo fiel e estático, mas o ser humano em geral de maneira fiel, segundo os moldes de beleza por eles estabelecidos. Um pouquinho sobre o Discóbulo, que é um atleta arremessador de discos, e aí a gente percebe aí as principais características do corpo, durante o período clássico aí da arte grega, pois ela trouxe dinamismo para a escultura, ou seja, a ideia de movimento humano. E vale mencionar, além disso, que os movimentos do discóbulo são racionais, controlados. E isso tem a relação direta com o personagem, ou melhor, com o pensamento grego daquela época. Vimos também que as construções arquitetônicas também seguiam regras de proporção, porém, esses cânones sofriam alterações de acordo com o ângulo sob o qual eram vistos. E um exemplo de construção arquitetônica do período clássico, que apresenta cânones de proporção alterados, é o Parthenon, que vimos também na última aula, que era um templo dedicado à deusa Atena, que começou a ser construído por volta de 447 a.C., que é esse templo construído no período clássico em homenagem à deusa Atena. E segundo a crença grega, o Parthenon era um espaço sagrado, a morada de Atena, e por isso não era aberto aos fiéis, pois dentro dele ficava apenas a estátua da deusa. Aqui fala um pouquinho sobre como ele foi construído, e também destaca que no período clássico havia 3 estilos de colunas gregas, que eram a dórica, a jônica e a coríntia, cada uma com características diferentes, tá? Principalmente na base e no capitel, que é a parte superior. Vimos também um pouquinho sobre cada uma delas, tá? E aqui ele também destaca que outro tipo de construção que surgiu no período clássico foram as cariátides, Então, que eram estátuas de formas femininas que faziam o papel de coluna nos templos, como vocês podem verificar aqui nessa ilustração abaixo. E as estátuas colunas com representação de figuras masculinas são chamadas de atlantes, tá, pessoal? Além disso, do período clássico, também há registros de uma técnica de pintura em cerâmica, que ficou conhecida como técnica de fundo branco, e como o próprio nome diz, sobre o vaso aplicava-se uma pintura branca e sobre ela a pintura desejada. E essa técnica, ela foi desenvolvida a partir do ano de 500 a.C. na região da Ática e usada, principalmente pelos povos lequitos, Então, e no fim do período clássico, as esculturas passaram a representar algumas modificações na forma como vemos aqui na imagem ao lado, de uma pintura em técnica de fundo branco. Então, agora veremos um pouco sobre o período helenístico, tá? E também foi um grande período da arte grega, tá, gente? Então, o período helenístico teve início, com a vitória do rei da Macedônia, Alexandre o Grande, como também era conhecido, e também conhecido como Alexandre Magno, sobre a Magna Grécia. E o exército macedônico destruiu muitas cidades gregas, mas Atenas foi preservada por Alexandre, que a considerava
o berço da civilização humana. Então aqui fala, né, um pouquinho sobre a Magna Grécia, que foi o nome dado ao território conquistado e colonizado pelos gregos, localizado na área que hoje conhecemos como o sul da Itália. Então, diante disso, pessoal, também temos, né, e podemos dizer que mesmo após a morte do rei, a dominação, né, continuou, pois a Grécia ela foi dividida e governada por seus generais e, por fim, pelos romanos. E nesse período surgiram os primeiros retratos da Grécia, tanto em esculturas quanto em pinturas, resultado da influência que a arte romana exerceu sobre a estética grega. E foi justamente Alexandre, como já falei anteriormente, né, que foi o guardião aí, né, da arte grega dessa época. Então, dando continuidade, talvez por vermos muitos exemplares das esculturas gregas brancas, nosso imaginário acaba sendo povoado pela ideia de que as esculturas gregas, em sua maioria, eram feitas de mármore. Mas o fato, né, é que os gregos raramente trabalhavam com esculturas em mármore, tá, gente? Então aqui ele faz a seguinte pergunta: mas por que então a maioria das esculturas gregas, né, que vemos é feita de mármore? E a resposta é a seguinte, né, porque elas, né, em sua maioria, são cópias romanas, feitas no período helenístico, né, que chegaram até nós. E podemos dizer ainda, né, que nesse contexto também foram produzidas esculturas que caracterizaram o período helenístico, como essa aqui que vocês podem verificar abaixo, que é a Vitória, né, de Samotrácia, né, escultura criada aproximadamente em 190 antes de Cristo. Então é muito antiga e encontra-se exposta no Museu do Louvre, né, em Paris, na França. Além disso, pessoal, podemos destacar também, né, que a Vitória de Samotrácia, né, Samotrácia, é uma escultura, né, em mármore. Aqui ele descreve um pouco sobre ela, de 2,45 metros, né, de altura, e representa Nike, a deusa grega mensageira da vitória. Então ela foi esculpida, né, para ficar na proa, ou seja, na parte da frente de um navio, e representa bem as características das esculturas do período helenístico, né, que são dimensões maiores do que as criadas nos períodos anteriores, constante noção de movimento e grandiosidade, e até mesmo um exagero dramático. Então, esse exagero dramático vocês verificam, né, apenas em olhar essa imagem, né, como se essa mulher ela estivesse basicamente, né, com os braços, digamos assim, abertos, dando uma noção de movimento, tá? Então, sobre o período helenista, então a gente conclui aqui a aula, nós iremos continuidade e falar um pouco sobre né, que se abram as cortinas, tá bom, gente? O teatro, lembrando que será o último assunto nosso desse bimestre, né, do terceiro bimestre. Assunto já iremos marcar a nossa provinha, tá, pessoal? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui para comentar para vocês, tá? Eu acho que eu já falei basicamente tudo, né? O assunto é bem curtinho, bem fácil, tá? Lembrando, gente, também, né, que no período clássico, como vocês viram, a Grécia ainda era independente, né? Ou seja, não tinha a dominação, certo? E os gregos, eles não se interessavam em fazer retrato, né? Pois não desejavam retratar uma pessoa em particular de modo fiel e estático, como falei, ou seja, parado, certo? Eles buscavam sempre representar o ser humano, em geral, de maneira fiel, segundo, né, os modelos de beleza por eles estabelecidos. Como eu já falei anteriormente,
um modelo de beleza, né, muito voltado, né, ao seu particular, tá, gente? Tentando, né, transparecer toda a tensão muscular, né, do homem, um corpo definido, certo? Então, é basicamente isso. Beleza, gente? Então, na próxima aula nós demos continuidade. Bons estudos, boa tarde, e até a próxima. Tchau.